Toda mulher, toda mulher, toda mulher. O programa Toda Mulher está de volta, falando sobre a objetificação dos corpos negros, racismo e tantos outros assuntos importantes e polêmicos. Estamos de volta. Eu deixei uma breve reflexão na questão de tudo que foi falado aqui no programa e eu gostaria de quem quiser falar primeiro, né, sobre a questão falamos de racismo velado, falamos da questão de ter voz, falamos de masculinidade tóxica. Então, até que ponto nós, enquanto sociedade, a gente se encontra nessa questão de autodescobrimento, de pensamento para essa questão, muitas vezes, tão polêmica? Olha, eu quero chamar a atenção para uma coisa, é que as questões do racismo nessa sociedade, elas deveriam ser a centralidade de todas as discussões sociais. Assim. Tudo precisa passar pelo impacto, penso eu, pelo impacto do racismo na construção da nossa educação, na construção da nossa, inclusive, identidade de gênero, na construção das nossas relações sociais. Né? O Brasil não avançou, né, e avançou muito pouco, né, no que diz respeito à discussão racial, porque institucionalmente não tomou para si a responsabilidade dos impactos do racismo, porque é lucrativo manter um país racista como esse. É lucrativo, né? Faz parte ainda de um projeto de sociedade que decidiu, inclusive institucionalmente, que exterminaria os corpos pretos nesse país. E decidiu que pessoas pretas, aqueles, né, descendentes de pessoas que foram escravizadas, fossem exterminados, que não tivesse gente preta nesse país até os anos 2000. Essa é uma parte desse projeto que deu muito errado, porque nós ainda somos maioria da população. Mas Roger, isso não quer dizer que esse processo... Desculpa te interromper, mas você tocou num ponto na questão de que esse mercado ou essa questão é lucrativa. Me corrija se eu estiver errada, eu me coloco no lugar de questionadora mesmo. Tem a ver Claro. com a questão da importação? Muitas vezes eu lendo, eu ouvindo, também pegando o que a Regina falou, você nem é tão negra assim, mas você não é tão negra, aí a gente já entra no colorismo, que é uma outra questão, mas seria a hipersexualização, principalmente do corpo negro, a virilidade, a globeleza, a mulata do samba e do carnaval, talvez isso seja o lucrativo que você está falando também? Não só. Não, porque eu acho que o lucrativo é que esse é uma sociedade em que, por exemplo, que lucrou-se muito com a escravização, né? As grandes fortunas brasileiras, elas são heranças do tráfico de pessoas negras, né? É isso, tá? E o que segue depois disso, os lucros dessa sociedade, eles não são distribuídos, por exemplo, na sociedade como um todo ao possibilitar acesso à educação, acesso à saúde, as pessoas negras ainda continuam por usar pessoas negras em trabalhos, por exemplo, análogo à escravização ou subalternizados. Né? Não se insere pessoas negras numa sociedade racista como essa, por exemplo, naquele lugar do mercado de trabalho que discute riqueza, que discute produção intelectual, que discute produção acadêmica, artísticas e afins. Assim. Então, é por isso que é lucrativo o racismo no Brasil. É lucrativo porque jovens negros continuam sendo assassinados a cada 23 minutos. Então, durante esse programa, algum jovem, alguma pessoa negra, nosso programa tem duração de 30 minutos, algum foi assassinado. Infelizmente, né? Infelizmente, e isso é muito terrível, né? A gente vive um país que mata mais jovens negros do que países em situação de guerra, porque a gente ainda não compreendeu, a gente não aceitou que o Estado brasileiro mantém uma guerra contra a população negra. Porque um país que precisa de fuzil para entrar na favela, né, que precisa de carro blindado, que precisa de tanque para entrar numa favela, é um país em condição de guerra. Exatamente. Na verdade, nós temos um projeto de Estado extremamente arcaico, um projeto de acumulação predatória que alguns poucos
acumulam em cima da exploração racial, como o Roger disse, né? E isso é extremamente velho, é extremamente arcaico mesmo. Isso remete ainda ao tempo da escravização. Porque se a gente pensar que nós somos, provavelmente, o censo que foi adiado para 2021, apontará que nós somos por volta de 56% da população. Se nós somos a maioria da população, que diabo de mercado estamos construindo se a gente não insere essa população no mercado consumidor? Então, o projeto de Estado brasileiro é um projeto extremamente arcaico, ainda fundamentado nas oligarquias escravocratas, num empresariado que ainda se beneficia da superexploração racial. Então, é uma coisa de uma complexidade e chega a ser controverso, né? Porque se a gente pode montar um mercado consumidor que abranja toda a população, a gente não faz isso em benefício de uma minoria que se enriquece e acumula muito em cima da exploração racial. Isso é muito pesado. Isso é muito pesado. E acho que também, dona Regina, isso tem a ver com que, fazendo um gancho quanto à pergunta, tem a ver com como os corpos negros sequer foram humanizados nessa sociedade que nos escravizou por quase 400 anos. Então não se insere, não se considera pessoas negras nas decisões ou na construção dessa sociedade, porque sequer, para essa sociedade, nós somos corpos dotados de humanidade, né? Essa democracia não existe para isso. E aí, a ideia de não humanizar esses corpos é o que também valida, o que também autoriza a ideia da construção de hipersexualização dos corpos negros, né? Que a gente pode falar nos aspectos da hipersexualização, mas a gente pode falar nos aspectos da objetificação, do uso desses corpos para o trabalho que ninguém quer, inclusive para o trabalho sujo do Estado, quando coloca policial preto para assassinar jovem preto. Isso é um projeto de extermínio, porque morre nas duas pontas. Mas voltando para a hipersexualização, e é uma pena que a gente não tem muito tempo para discutir sobre isso, porque as questões do racismo são complexas e precisam de tempo, mas também precisa que todo mundo se engaje nessa discussão. Eu quero só trazer que a Patricia Hill Collins, que é uma pensadora americana, e aqui no Brasil, a Winnie Bueno, que é uma importante ativista também, lançou um livro. A Winnie lançou um livro a partir do pensamento da Patricia Hill Collins, que vai tratar das imagens de controle, que são justamente essas imagens que o racismo cria para controlar corpos pretos. Então, a hipersexualização é uma imagem de controle para controlar, inclusive, a sexualidade desses corpos, ou como a sociedade se utiliza desses corpos para obter algum prazer ou para explorar sexualmente, né? A ideia da mulher negra fogosa, a ideia do homem negro viril, do homem negro másculo, que tem a genitália tipo, né, de 20 centímetros, 40, 80 centímetros. Todas essas criações, elas são criações que eu vou chamar inclusive de aberrações sociais, né, essas ideias que se criam para condicionar os nossos corpos no lugar do uso mesmo, né? Não é gente. Então, quando se relaciona com uma mulher negra, a sociedade está dizendo que se não se relaciona com uma pessoa, se relaciona com um corpo que você pode fazer o que quiser com esse corpo. Quando se relaciona com um homem negro, nessa perspectiva, esperando um homem sempre viril, esperando um homem negão, aquele negão de tirar o chapéu, aquele, sabe? Diz que não se Agora, relaciona Roger, com o corpo, deixa eu com um só homem. interromper, falando. Claro. E depois eu queria fazer uma pergunta para o Janam. Quando você falou dessa questão da sexualidade, desse imaginário do corpo negro, mas existem, e a gente sabe, essa é a minha questão, e quando você é negro,
seja retinto, seja qual for o seu colorismo, mas você não está enquadrado nesses padrões. Mesmo assim, você é cobrado. Por exemplo, você é negra ou negro, mas é magrinho, é baixinho, é Exatamente. pequenininho. Então, não tem o estereótipo dessa virilidade, talvez. Mas você é cobrado todo por isso também? estereótipo. Eu acho que tem uma outra questão que está adjacente a isso que o Roger falou. O Brasil é o país que mais mata mulheres trans e travestis. E desses trans e travestis assassinados no país, mais de 65% são negros. Então, essa hipersexualização, essa conformação do corpo negro para o exercício da sexualidade que me é proveitosa, né? Ela vai no sentido do controle total dos corpos. E quando esses corpos não se inserem dentro dessa sociedade cisgênero, heteronormativa, etc., eu os elimino. Ponto. Né? Agora, Janã, diante de tantas reflexões, eu falei para vocês que o tempo é pouco, as questões são muitas, mas eu queria saber, nessa conjuntura atual, nessa busca que vocês têm, acreditando em um ideal, o que significa ser um corpo negro na atualidade, na realidade brasileira? Janã. Na sua opinião. Eu acho que ser um corpo negro é se reconhecer. Eu tenho dito, né? Chegou um momento que a gente não pode mais terceirizar nossas pautas, né? Porque está se falando, até aqueles que são mais progressistas e que querem a construção, né, de uma sociedade democrática no nosso país, mais amplo, né? Eles, na verdade, quando usam as nossas pautas e defendem as nossas questões, mas a gente vê que, na prática, não nos dão protagonismo, se mistura um pouco com luta de classe. O Roger falou uma coisa muito interessante. Eu acho que a gente só vai transformar esse país quando a gente discutir de verdade essa questão do racismo, né? A gente trabalhar pela equidade racial é fundamental. Há de se fazer uma reparação nesse país. Essa elite que até hoje carrega, né, esse sentimento, essa cultura de opressor, ela enriqueceu às custas do trabalho escravo. Então, a sociedade brasileira ela tem que ser revista, ela tem que reconhecer, em determinado momento, que até hoje existe toda uma construção racista que, se a gente não resolver essa questão, esse país jamais vai ser uma democracia de verdade. Gente, acabou. Infelizmente. É muito assunto para pouco tempo, mas eu gostaria primeiramente de agradecer imensamente a todos vocês por terem tirado um pouquinho do tempo e feito esse diálogo com a gente, com esses esclarecimentos tão fundamentais. Agora, rapidinho, eu vou pedir para cada um deixar uma frase curta, porque o tempo já está esgotado, e convidar para saber, quem quiser saber mais um pouco do trabalho de vocês, tá? O que esperar para o futuro? A minha frase é muito simples, assim. A Coalizão Negra por Direitos, que é uma organização aí de várias organizações do movimento negro antirracista no Brasil, acabou de lançar um manifesto chamando a sociedade para pensar que com racismo não há democracia. Isso quer dizer que, enquanto a gente não discutir o racismo, a gente não vai viver uma experiência democrática por excelência para essa sociedade aqui. Então, esse é o meu convite para que todo mundo compreenda que, sem discutir racismo, não há democracia. E muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Seja muito bem-vindo e volte mais vezes. Que o futuro com racismo
está fadando a humanidade ao seu fim. Eu queria convidar todos vocês, o Emênio está em 20 e tantos estados do país, que busquem as nossas redes no Facebook, no YouTube, e entrem em contato com a nossa organização nos seus estados. Já não? Então, gente, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Quero deixar um recadinho aí para a nossa juventude preta, que é o seguinte: pessoal, não vamos mais terceirizar nossas pautas. Vamos assumir o protagonismo da nossa história. Um abraço a todos. Muito obrigada. Agradeço mais uma vez a todos vocês. E eu gostaria de agradecer a você também que nos acompanhou até agora. Caso queira rever esse programa ou indicar para amigos, basta acessar o site alerj.rj.gov.br e acompanhar as nossas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Até o próximo Toda Mulher. Eu espero você. Nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas. Juntas somos mais fortes, juntas somos melhores. Ouçam a nossa voz, é bom saber que não estamos sós. Podemos ser o que quiser. Toda mulher, toda mulher.